Mais de 20 anos depois do lançamento nos cinemas, um filme que havia sido considerado um fracasso na bilheteria simplesmente se tornou uma febre na internet. E hoje vemos fotos, memes e vídeos de Patrick Bateman, o psicopata americano, em todo lugar. Mas o que explica essa ascensão meteórica do tema? O que torna Patrick Bateman tão icônico em nossa cultura? É o que vamos analisar nesse vídeo. Considere curtir o vídeo, se inscrever no canal, e caso tenha algo a acrescentar à discussão, deixe aqui nos comentários. Mas agora, voltando ao assunto, a percepção de cada um sobre o filme e o personagem é única, mas o elemento universal de Psicopata Americano é como ele retrata a psique masculina. A obra questiona o senso de realidade do homem, enquanto introduzido no mundo contemporâneo. Nos mostra as consequências de mascarar nossas personalidades, nossas opiniões e quem realmente somos. Nos mostra a hipocrisia e a trivialidade dos ambientes de trabalho e das relações que se constroem ali. E mais importante, retrata de forma ácida o absurdismo estético e comportamental do pós-modernismo. Um tempo onde tudo é permitido, mas todos escolhem se vestir, se comportar e frequentar os mesmos lugares. De forma simplificada, Psicopata Americano pode ser considerado uma crítica, o antídoto contra a repressão cultural e o materialismo exacerbado de nossos tempos. E é aqui que muitos espectadores falham em entender a obra, porque glorificam a figura de Patrick, quando, na verdade, deveriam enxergar nesse personagem as inconsistências de nosso tempo. O filme se inicia com Patrick e seus colegas de trabalho almoçando, tendo uma conversa fútil e repleta de preconceitos. E tudo isso enquanto Patrick reflete sobre a situação. Pode parecer apenas uma cena introdutória, jogada ali apenas por convenção, mas ela já dita o ritmo de todo o filme. E mais importante do que isso, é necessário notar a luz. Na cena seguinte, já de noite e no clube, é quando vemos a máscara de Patrick cair pela primeira vez, ao expor os seus pensamentos assassinos contra a bartender. E contrastando com a cena passada, nos encontrávamos em um ambiente escuro e caótico, diferente de tudo que o restaurante representava na primeira cena, local onde o protagonista era obrigado a reprimir seus pensamentos. Essas duas tomadas, juntas, já resumem boa parte da obra, porque expõem essa dicotomia entre a imagem pública de Patrick e quem ele realmente era, sua sombra e sua persona. Apenas para conceituar, a persona é a máscara que os seres humanos usam em público, aquilo que achamos que somos, quando na verdade não é de fato. Já a sombra é a parte oculta da personalidade, a reprimida. O verdadeiro eu é algo entre esses dois extremos, e objeto de estudo da psicologia há mais de um século. A persona de Patrick contém tudo que a cultura contemporânea diz que é bom e desejável. Uma boa aparência, um ótimo emprego, bens materiais, uma linda noiva e amigos bem-sucedidos. Entretanto, a sombra de Patrick contém tudo que é reprimido pela moral de nosso tempo. Bifurcar ambos esses extremos em um único personagem é o que o torna tão interessante, porque nos prende na imagem de sua persona, gerando ao invés de repulsa e desgosto por sua sombra, fascínio. Isso fica perceptível na icônica tomada onde Patrick descreve sua rotina matinal. Pode parecer exagerado, e de fato é, mas a grande questão de toda a sequência é fazer com que a audiência perceba e admire seu compromisso com o ideal, o de ser belo, perfeito. Ângulos de câmera, luz e todo o simbolismo ali contido reforçam essa visão e atuam inconscientemente no espectador, que se pega admirando Patrick, mesmo após ele ter ameaçado a bartender apenas alguns minutos antes. E por que isso ocorre? Porque ao se impor para a audiência, Patrick se esforça para esculpir e polir uma persona perfeita, em construir uma identidade autêntica e admirável, algo que todos nós, conscientemente ou não, também tentamos fazer aqui fora. Porque ao se impor para a audiência, Patrick se esforça para esculpir e polir a sua persona perfeita, em construir uma identidade autêntica e admirável, algo que todos nós, conscientemente ou não, também fazemos aqui fora. E a grande catarse dessa tomada é ser diretamente confrontada pela seguinte: quando Patrick ruma para seu escritório e conhecemos sua rotina no trabalho e um pouco mais de seus colegas, um momento onde percebemos que os esforços de Patrick em polir sua persona eram de certa forma inúteis, porque ele não estava se tornando autêntico ou admirável, era apenas mais parecido com todos os outros yuppies. E não se trata apenas do corte de cabelo, óculos Oliver People, ternos ou cartões de visita. Toda a ambientação do escritório é feita da forma mais monótona e previsível possível. O ambiente reforça que há carência de identidade, de originalidade, que o mundo corporativo retratado no filme é um mundo onde as pessoas usam as roupas que se esperam delas, que agem da forma que se espera delas, que as conexões são todas mecânicas, e todos, de um jeito ou de outro, odeiam estar ali e ter a sua originalidade negada. Ou ao menos no caso de Patrick,
que reconhece toda essa ironia, mas ainda assim mergulha de cabeça no absurdo. E é sobre isso que o filme alerta, porque se você apenas aceitar mergulhar no absurdo da trivialidade do mundo contemporâneo, se distraindo o tempo todo e abdicando da originalidade, você nunca consegue entender a verdadeira extensão da sua sombra, a qual Nietzsche definia como um processo essencial para o desenvolvimento pessoal. Para o filósofo, diagnosticar, entender e incorporar a sombra é um processo que estava além do bem e do mal, porque se trata de uma parte essencial do nosso ser, um estágio necessário da afirmação do homem na sociedade perante os demais, e também perante a si mesmo. E o que há de mais irônico nisso tudo é o fato de a cultura contemporânea tentar abraçar a originalidade, afinal, agora tudo é arte. Quase tudo pode ser tolerado, mas ao mesmo tempo, ninguém escolhe abraçar essa liberdade. Quando está no restaurante com seus colegas e noiva Evelyn, Patrick faz um monólogo sobre a necessidade de retornar valores tradicionais. Acabar com a pobreza no mundo, erradicar a conformidade, resolver de uma vez por todas a questão do apartheid dos refugiados e uma gama de outros tópicos, revelando que tinha conhecimento sobre todos eles, mas ao mesmo tempo não se importava. Essa é a síntese do século XXI. O reconhecimento de inúmeras pautas urgentes, o reconhecer da possibilidade de sermos melhores e originais, mas ao mesmo tempo a letargia diante dessas questões. Os homens sabem que podem ser melhores e fazer mais pelo mundo ao seu redor, mas escolhem viver de acordo com o que a sociedade espera deles, mesmo que isso corroa suas mentes. Essa alternância entre a persona e os momentos em que a sombra de Patrick consegue se manifestar são o que tornam o filme tão hilário. Passando o choque das cenas violentas, assistir pela segunda vez em diante torna a obra uma experiência completamente diferente da original. Isso ocorre nas cenas em que Patrick abusa verbalmente dos funcionários da lavanderia, quando simula se importar com o morador de rua para então o assassinar, e em todos os demais momentos em que o conflito de seu personagem se manifesta em tela. Temos o conflito de um homem que sabe quem é, mas sempre se força a agir de outra forma por aprovação social que nem mesmo lhe faz diferença. É necessário ressaltar que o filme leva as consequências e as ações de sua sombra ao extremo, ao introduzir os assassinatos e toda a questão da psicopatia. Mas essa alternância de postura e ações nada mais é do que um reflexo de nosso tempo, onde os comportamentos mais subversivos muitas vezes se escondem naqueles que mais pregam valores considerados moralmente corretos, onde as sombras mais corruptas se escondem por detrás das máscaras mais reluzentes. E agora, endereçando a masculinidade de forma mais direta, admirar Patrick Bateman é uma regra para muitos homens porque ele justifica alguns de seus comportamentos mais viciantes. Durante o dia, em público, Patrick é atraente, bem-sucedido, viril, masculino. Mas quando está sozinho, ele é o homem obsessivo-compulsivo, viciado em pornografia, com tendências violentas. É o homem que não aguenta ser comparado com seus colegas, que quer ser reconhecido como o macho alfa de qualquer ambiente. Mas, novamente, esse comportamento é ironizado pela obra durante a cena dos cartões visita, quando é quase impossível desassociar um cartão do outro. Em suma, Patrick quer ser reconhecido como superior, mas o faz se esforçando para se comportar cada vez mais como a média, e para a audiência masculina, isso acaba validando muitos de seus comportamentos subversivos aqui fora, mesmo aqueles mais triviais, se comparados aos extremos de Patrick. O que é de mais triste nessa dicotomia do personagem é o fato de que, se quisesse ser reconhecido por algo original, poderia. Há opiniões que vão divergir em relação a essas passagens, mas nos momentos em que Patrick discorre sobre a música e a arte, ele aparenta possuir um profundo conhecimento sobre diversos tópicos, de opiniões muito bem fundamentadas, as quais nunca manifesta em público, apenas para a audiência que não ouvia de fato, como as garotas de programa e um Paul Allen à beira da morte, como a causa para o colapso psicológico de Patrick ao longo da obra. Por ter que reprimir a sua personalidade e quem realmente era por tanto tempo, o personagem acaba cedendo à insanidade. É por viver em um mundo que não aceitava sua sombra, que obrigava que ele reprimisse constantemente, que acaba tomando o controle e os pensamentos mais sombrios de sua mente vêm à tona. Por que isso é tão envolvente para os homens do século XXI? Porque a sociedade espera esse mesmo tipo de comportamento. Esperam que eles reprimam as manifestações mais singelas de sua masculinidade. Não no sentido de retornar a um estado de selvageria e violência, mas mesmo as manifestações mais triviais, que fazem parte do processo de construção de um homem adulto, de seu autoconhecimento e desenvolvimento. E assim como nesse caos, Patrick e homens problemáticos, frustrados e incapazes de se expressar acabam cedendo a comportamentos problemáticos e que os compensam, como a pornografia, a violência e o ódio em ambientes virtuais. Patrick Bateman se tornou um ícone para os homens. Se tornou literalmente eu, porque ele oferece uma pontada de esperança para homens assim. Ele mostra que mesmo os mais problemáticos, ansiosos e doentios os homens,
quando sozinhos, podem almejar ter uma vida perfeita, almejar ter uma máscara admirável em público. E é no mesmo ponto de Patrick em que eles falham, porque não deveriam focar em construir uma máscara de perfeição, mas sim em entender a sombra e se tornarem eles mesmos, abandonando esses vícios no processo. Patrick representa essa dicotomia de homem doentio no íntimo e apresentável em sociedade. Mas assim como na obra, ele demonstra que é quase impossível mantê-la por muito tempo. Demonstra que não é saudável reprimir o verdadeiro eu, a originalidade e a autenticidade. Sua queda, sua insanidade, mostra que a modernidade se tornou um problema, um fardo que os homens não devem carregar. Para que voltem ao seu patamar saudável, ao seu patamar de homens completos, os homens devem rejeitar a modernidade, entender sua sombra, ou, como dizia Nietzsche, olhar tanto tempo para o abismo, até que ele olhe de volta. Sendo assim, o filme é um ícone de nosso tempo, porque conseguiu capturar um fenômeno que já ocorria nos anos 80, mas explodiu no século XXI. Ele não defende assassinatos, ele não mostra Patrick como mocinho, ele ironiza o comportamento de seu protagonista e nos mostra como esse tipo de comportamento é impossível de ser mantido. E é uma pena que homens e garotos tenham subvertido completamente a mensagem. Psicopata Americano trata sobre a importância da identidade e dos laços humanos em uma era que prega a necessidade disso, mas faz o contrário. Mostra como o mundo, como a sociedade, como os homens se tornaram criaturas, máscaras, paródias de si mesmo. Homens e também mulheres que fazem de tudo para criar uma imagem virtual perfeita, mas não vivem de acordo com aquilo, apenas simulam. Mostrando o quanto o materialismo exagerado, a estética e a aparência destroem a identidade e nos mergulham em um estado de apatia, de repressão contra nós mesmos. Em suma, Psicopata Americano é sobre a história de um homem que aprisiona a si mesmo e no processo ruma à insanidade por isso. E essa é uma mensagem poderosa demais para nos darmos ao luxo de esquecê-la.